Boa noite, amigos. Mais uma semana se iniciando e nós vamos iniciar também o capítulo 20 do livro Boa Nova, intitulado Maria Magdala. Nesse capítulo vamos encontrar algumas referências históricas e principalmente um diálogo de Jesus com aquele ser que é narrado no Evangelho como sendo possuída de 7 demônios. Ou seja, aquele ser que apresenta muitas dificuldades da área da sensualidade. E vamos à leitura do livro Boa Nova, capítulo 20, O Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres. Amigos, como eu não estou vendo ninguém se manifestando, se alguém estiver ouvindo, pode mandar aí um alôzinho para eu saber se a transmissão está sendo feita? Ah, beleza. Apareceu alguém. Boa noite. Então, nós vamos iniciar a leitura do capítulo 20 do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Então, nós vemos Maria de Magdala, Maria, da cidade de Magdala, por isso assim chamada, vivia numa vila principesca, quer dizer, uma residência, uma moradia bastante luxuosa, e ouviu, não muito longe dessa vila, uma pregação do Mestre Jesus. E ela se tomou de admiração pelo Messias. E aqui começa a narrar o perfil de Maria, de Magdala. Veja, ela vivia entregue a prazeres. Continuando, narra Humberto de Campos que novo amor era aquele, apregoado aos pecadores singelos por lábios tão divinos. Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Então vemos ali a referência muito sutil, muito delicada de Humberto de Campos, caracterizando o perfil de Maria de Magdala, que era a incompreensão dela em referência àquele amor diferente que o Messias pregava. Ela que conhecia amor, mas na verdade como desejo, um desejo levado por uma embriaguez, de alegrias condenáveis. Contudo, o seu coração de Maria de Magdala, estava sequioso e em desalento. Então, essa leitura e essas reflexões é relativo a todos aqueles corações que se encontrarem desalentados e sequiosos, desse amor incondicional, desse amor que alimenta, da qual Cristo Jesus nos trouxe notícia, esse amor que emana de Deus nosso Pai. Então continua Humberto de Campos. Seu espírito tinha fome de amor. Era portadora de uma beleza rara, que lhe escravizara os caprichos de uma mulher e a ardentes admiradores. Ela emancipara-se do seu povo, dos costumes ferrenhos da sua raça, tinha saído de sua casa e seu coração assim se encontrava, sem norte, como uma bússola desorientada.
O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Então é isso que a mensagem crística nos traz, novos pensamentos. E os pensamentos é o primeiro movimento que fazemos de nossa parte em sentido de como vamos viver, de como vamos atuar. Então, atuar a nível de pensamento é o primeiro movimento para que ocorram mudanças. Depois que Maria Magdala ouvira a palavra do Messias, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral ao espírito sensível. O tédio é o primeiro sinal, meus amigos, de que mudanças são necessárias, que mudanças se fazem em nossa vida. Lembramos de uma obra chamada Libertação, em que André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, narra a história de um antigo papa da Igreja Católica, desencarnado, e que no mundo espiritual é um chefe de trevas, um chefe relativo à condução de seres menos esclarecidos ao sofrimento. E lá chamado Gregório. E a mãe espiritual de Gregório o acompanha a miúde, vendo nele a possibilidade de produzir um processo de reencarnação para que ele comece novamente a caminhar em direção a Deus. E pede ajuda à mãe espiritual de Gregório, no livro Libertação, a Gúbio, para que ajude ela a recolher Gregório para uma reencarnação próxima. Gúbio, então, pergunta a Matilde, que é a mãe espiritual de Gregório no livro, como é que ela sabe que está na hora? Porque Deus não usa de violência. Enquanto as criaturas querem operar no mal, Deus não impede. Apenas tem uma lei estabelecida pela sua sabedoria, que é uma lei de receber tudo o que se faz, que é a lei do retorno. Através do retorno dessa lei é que vamos aprendendo a não mais errar nas mesmas coisas. Bom, a Matilde diz a Gúbio que percebe no Gregório um leve tédio. Então, o tédio é o primeiro movimento de alma de um ser que está no caminho errado. Ele enjoa, ele cansa, é por exaustão que ele, então, o ser começa a procurar outros caminhos, saindo do círculo vicioso dos erros contínuos. Então, o tédio é uma abençoada ferramenta para que venhamos a querer algo diferente do que estamos fazendo. Então, Maria de Magdala sentia um tédio moral e o seu espírito sensível, então, a avisava, a levava ela a buscar outras formas de prazeres, né? Já que ela estava acostumada aos prazeres mundanos, aos prazeres do corpo físico, aos prazeres da casa bem arrumada, aos prazeres dos presentes caros, aos prazeres da sexualidade de uma forma geral. As músicas voluptuosas não encontravam eco mais no íntimo de Maria de Magdala. Os enfeites romanos da sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Olha lá, o tédio, e olha que ela tinha, do ponto de vista material, coisas maravilhosas. Uma residência montada a esquema romano, que é um esquema de beleza, de harmonia, para uma plebeia, digamos, né? Da cidade pequenina do Oriente Médio, chamado Magdala. Era uma residência maravilhosa, se corresponderia a uma mansão de luxo nossa.
além do que as músicas, os enfeites, as joias, os presentes, as flores mais raras, já não mais trazia a Maria os mesmos encantos, porque já lhe tomara na alma um tédio. Já tinha cansado, já tinha fechado esse ciclo de aprendizado. Por isso, então, quando ouve Jesus, e nada é por acaso, é um chamamento que ela vai então atender e vai buscar. É bem o nosso chamamento. Se a gente está entediado das coisas, das nossas pertences, de nossas vidas, é porque possivelmente nós precisamos redirecionar nosso caminho. Devemos buscar outros valores da alma, porque a fome material e a sede material, ela continua constantemente, mesmo a gente se alimentando e mesmo bebendo água. Mas a sede espiritual, ela é aplacada, em definitivo, quando nos entregamos aos valores reais da vida, quando nos alinhamos os nossos pensamentos com a mente de Deus, nosso Pai, com os pensamentos do Pai Criador. Então é esse momento que chegou para Maria. E agora Humberto de Campos vai nos dar uma dica, uma senha sobre uma passagem de Lucas, em que ele não define quem era a mulher que fez um ato extremamente de humildade para com o Cristo. E aqui Humberto de Campos vai nos falar que é Maria de Magdala. Diz assim Humberto de Campos: decorrida uma noite de grandes meditações por Maria, então Maria ouve Jesus, sente falta de algo, não sabe ainda definir o que, mas sente-se entediada das coisas que ela tem, e ela passa então uma noite em grandes meditações. E antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Então, o que Humberto de Campos está aqui sutilmente nos trazendo? Que aquela mulher pecadora que lava os pés de Jesus com suas próprias lágrimas, que enxuga com seus próprios cabelos e que unge os pés de Jesus, ou seja, passa bálsamo caríssimo daquela época nos pés de Jesus, que é um simbolismo de extrema afinidade, de extremo amor, de extremo reconhecimento a um outro ser, que essa pecadora era Maria de Magdala. Bom, então, antes do banquete de Naim, narrado por Lucas, Maria de Magdala, então, pega uma embarcação e vai até a Cafarnaum, uma cidade vizinha a Magdala, e onde Jesus se hospedava, na casa de Simão Pedro. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. As hesitações é característico do mundo da matéria, é característico do ego. O ego é a nossa parte interna que é vinculado, a sede do ego é o corpo físico, então é vinculado à matéria. Tudo que está relacionado ao corpo físico é comandada pelo ego. E Maria de Magdala, aqui, vencendo essa confusão, essa hesitação, ela então pega a embarcação e procura Jesus. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Pensava Maria de Magdala. Seus contemporâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Ou seja, ela era extremamente criticada, extremamente execrada da sociedade da época, né? Para todos, pensava Maria de Magdala, era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Olha que bacana!
Humberto de Campos trabalha aqui onde que Deus habita em nós, que é uma questão do livro dos Espíritos, que Kardec fez aos espíritos superiores. E a resposta de onde Deus se encontra, os espíritos superiores respondem que ele está em nossa consciência. Então, Humberto de Campos fala, apesar de Maria de Magdala saber que seria possivelmente maltratada, mesmo assim, algo interno a ela, ou seja, na sua consciência, ou seja, Deus em nós, pede a Maria para que procure o Messias, para que procure Jesus. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observava qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida equívoca que o cercavam. Então, animada Maria por esses pensamentos, mesmo sabendo que era uma pecadora, que possivelmente os seus compatrícios queriam lapidá-la em praça pública, mas ela também se entusiasmava, se enchia de esperança para procurar o Messias por conta mesmo do comportamento do Mestre Jesus, que é, mesmo muitas mulheres de vida fácil que o procuravam, ele tratava de forma amorosa, com especial carinho, porque ele mesmo caracterizou que a mensagem crística, ela não vem para os sãos, ela vem para os doentes, ela vem para quem o coração está doloridinho, porque quando o coração está dolorido, e o coração é a sede de Deus em nós, é porque nós já estamos preparados para despertar, para assumir novas posturas na vida. Então, continua a narrativa de Humberto de Campos a partir da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela se sentia seduzida pela generosidade do Messias. Se possível, pensava Maria de Magdala, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Olha só o desejo, a convicção que motivava Maria de Magdala procurar Jesus pessoalmente. Era o desejo sincero de ajudar nas novas convicções que ela ouvira no dia anterior, nas primeiras pregações de Jesus. Ela propunha-se a amar como Jesus amava. Olha que bacana! Amar como Jesus amava e não mais amar como os homens amam, que é um amor superficial, que é um amor muitas vezes de sexo, ou que é um amor muitas vezes com interesse. Não, ela se propunha a amar conforme o Cristo ama. Olha que beleza! Então ela estava motivada, ela estava imbuída de um desejo sincero, uma sinceridade de alma, que Jesus vai observar. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Olha só os pensamentos que ela fazia quando então ela se deslocava para encontrar o Mestre Jesus. Ela propunha a amar como Jesus amou, a compreender como Jesus compreendeu, se propunha a renunciar a tudo que tinha. E olha que grandes coisas! É uma residência luxuosa, são decorações luxuosas, são perfumes caríssimos, rosas raras, flores raras, músicas, tudo que para o corpo físico faria bem. Mas não é só de carne que vive nós. Nós não somos corpos físicos, nós estamos habitando corpos físicos, mas nós somos almas imortais, fazendo uma experiência na matéria para nos qualificar das verdades superiores da vida. Uma delas é que somos imortais, uma delas é que não vai acabar com a morte física. E uma segunda verdade imortal é que nós somos filhos de um Pai celestial que é perfeito. Portanto, nós somos perfectíveis. Nós fomos criados para essa destinação.
Isso é fatalidade. Mais cedo ou mais tarde, nós teríamos que alinhar com Deus. Portanto, é isso, esse momento que chegou para Maria de Magdala. Um momento em que nada faz sentido e que o único sentido é mudar o que ela vem fazendo, fazer diferente. Eis o movimento, eis o momento em que o Cristo chega para a pessoa. Para Maria de Magdala é nesse momento, é a segunda vinda do Cristo. Para cada um de nós, à medida que nós aderirmos à mensagem crística, o Cristo chega para nós, porque na verdade nós somos Cristos. O próprio Cristo Jesus falou: vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Quer dizer, nos gabaritou, nos deu autonomia, nos lembrou que nós já somos luz. Nós só temos que fazer brilhar a luz que nós já somos. E Maria está entendendo isso nesse exato momento. Quando ela ouviu pela primeira vez o Cristo, foi fecundada, dentro dela germinou e ela está fazendo movimentos sinceros de buscar as verdades imortais. É isso que o Pai Celestial espera de nós. Primeiro, cair nossa ficha. Segundo, estabelecer plano de mudança de vida. Terceiro, é nos colocarmos em executar esse plano, passo a passo, lentamente, porém continuamente. Então, é com perseverança e sinceridade de coração no que nós queremos. É só isso que o Pai Celestial espera de nós. E é isso que Maria está aqui se empenhando, falando consigo mesma, que se for preciso, para seguir aquele amor que ela ainda não conhecia direito, que ela abdicaria de tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sua sede de amor. Então, o que ela buscava durante a sua vida antes de conhecer o Messias não era amor, era paixão, era outros movimentos diferentes. Agora, ali no Cristo é que ela viu esse amor, o amor sincero, o amor cristão que a gente fala. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral de humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. É assim, meus irmãos, quando nós estamos querendo despertar, o Cristo está nos esperando. Basta que assim desejemos, basta que nos entreguemos a esse movimento sincero de mudarmos nossa vida, de colocarmos o nosso caminho rumo ao alinhamento de pensamentos, sentimentos e ações com o que é real, com o que é verdadeiro, com Deus nosso Pai. Jesus parecia esperá-la. Espírito superior sabe quando a gente está pronto e fica aguardando o nosso movimento. Porque parecia que Jesus esperava ela. Tal a bondade com que recebeu ela com um grande sorriso. Espírito superior é assim. Ele não interfere, ele não impede, ele não força. Mas se nós cedermos ao Espírito Santo em nós, nós vamos estar buscando com sinceridade a imagem, a mensagem crística. E a bondade é refletida pelo sorriso com que recebeu Maria de Magdala. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. E é isso que acontece quando o superior, que sempre está aberto, sempre nos acolhe. E quando nos acolhe, a gente tem uma indefinível emoção que até estrangula o peito, porque a sede da emoção, a sede do sentimento é aqui no peito, é o coração, que é onde é a sede do Espírito Santo, que é onde então é a sede da nossa consciência.
Amados irmãos, em Cristo Jesus, que esse exemplo de Maria de Magdala possa também nos contaminar, nós possamos direcionar os nossos caminhos para o que é real, para o que é verdadeiro, para o que é justo, para o que é bom, para o que é harmonioso, ou seja, que os nossos pensamentos se alinhem com os pensamentos de Deus. Abraços fraternos, amigos. E na próxima semana nós continuaremos a respeito de Maria de Magdala.